Glórias a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações estejam com você e com toda a sua família. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu trouxe um vídeo aqui para você que tem uma curiosidade, que é a curiosidade de muitas pessoas quando escutam falar que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E muitas pessoas, elas têm a curiosidade, fazem perguntas. Por que eu preciso do Espírito Santo de Deus? Tem pessoas que não sabem o significado de receber o batismo com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não sabem a importância de ser batizado com o Espírito Santo e nem qual é o motivo. Por que muitas vezes a pessoa pergunta por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Amém? Se esse vídeo é para você, se você tem curiosidade, se você já se fez essa pergunta, se você clicou aqui é porque esse vídeo é para você. Ele é relevante para você. Te despertou curiosidade? Então fica comigo, não saia, não esquece de deixar o seu like, compartilhar. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero deixar um recado aqui antes de começar, antes da continuidade. Nós estamos tendo live todos os dias de manhã, às 8 horas de manhã, às 8 horas da manhã. Você é o meu convidado. Jesus é nosso convidado especial. Amém? Mas você é o meu convidado. Teremos live também na quarta-feira à noite para destravar o mundo espiritual, para batalhas espirituais. À noite, na quarta-feira à noite, nós vamos estar orando e repreendendo obras do mal, obras malignas que estão sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Posso contar com a sua presença? Posso contar com seu like, com seu compartilhamento? Então vamos ao tema, vamos ao que interessa. Então as pessoas fazem essa pergunta: por que eu preciso do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Por que você acha que você precisa do Espírito Santo? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Glórias a Deus. Fique aqui comigo, não saia. Qual é o objetivo do Espírito Santo na nossa vida? E por que eu preciso dele? Aleluia! É um tema bastante importante. É um tema que é bastante questionado no meio de pessoas que não têm o conhecimento sobre o Espírito Santo. Aleluia! Então, assim, ó, ele nos ajuda, o Espírito Santo, nosso consolador, amigo, conselheiro, ele nos ajuda a tomar decisões. Nos ajuda a tomar decisões e decisões corretas, decisões que precisam ser tomadas com cuidado, com delicadeza e com estratégia. Muitas vezes, uma decisão errada nos leva a nos prejudicar, nos acarreta muitos problemas. Amém? Então, a função do Espírito Santo é ajudar a tomar decisões corretas, superar os nossos medos. O Espírito Santo ele tem a função de nos ajudar a superar os nossos medos, as nossas angústias. Ele nos guia a buscar uma vida com propósito de Deus. Olha que maravilha que é a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. E o que mais? O que mais o Espírito Santo age? Para que mais ele serve? Além de nos ajudar a tomar decisões, além de nos ajudar a ter uma vida plena com Deus, o que mais? Ele é que nos dá força, o Espírito Santo é que nos dá força e que nos capacita e nos convence do pecado. Amém? Ele nos capacita, nos dá força e nos convence do pecado. Ele nos ajuda com os nossos medos. Qual é o seu medo? Medo de quê?
O que te prejudica? O que te causa medo? O que te causa pavor? O que te causa espanto? A função do Espírito Santo é nos ajudar, nos fortalecer e nos capacitar. Ele nos ensina a corrigir, nos corrigir, né? Ele nos ajuda a nos corrigir e nos orienta, ajudando-nos a crescer no nosso relacionamento com Deus. Olha só que maravilha! Ele nos ajuda a nos corrigir diante de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, ele chega para você e fala, olha, será que Deus está gostando do que você está fazendo? Será que o que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso não vai entristecer Deus? Então ele nos corrige, ele chama a nossa atenção. Glórias a Deus. Olha a importância de termos o Espírito Santo na nossa vida. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como buscar, como receber o batismo com o Espírito Santo. É maravilhoso receber o batismo com o Espírito Santo. É muito importante receber o batismo com o Espírito Santo para que ele nos ajude. Jesus, quando foi ao Pai, ele disse, eis que vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador para que esse venha ajudá-los, ajudar a você, para você não se sentir só. Então, o principal de ter o Espírito Santo, por que eu preciso do Espírito Santo? É para você não se sentir mais só. Quando você se sentir só, acuado, retraído, angustiado, deprimido, para baixo, busque o Espírito Santo de Deus. Ele vai te convencer, ele vai te guiar, te ensinar a tomar as decisões certas, decisões corretas. Como eu falei aqui no início, muitas vezes uma decisão mal tomada, uma decisão errada, prejudica toda a nossa vida. E às vezes uma decisão errada nos leva a caminhar para trás, nos leva a caminhar sem êxito, sem direção. E nós precisamos ter uma direção de Deus. Precisamos andar na direção do propósito de Deus. O Senhor, ele tem um propósito para mim e para você. Mas qual é o nosso propósito? Eu não sei. Você sabe qual é o seu propósito? O Espírito Santo, ele vai te guiar e te mostrar qual é o propósito de Deus na sua vida. Amém? Ele nos ajuda e nos capacita a sermos testemunhas vivas do amor de Deus. Nós somos testemunhas vivas do amor de Deus. Eu sou uma testemunha viva do amor de Deus. Eu sou testemunha de cura, de libertação e de transformação. Se você olha para mim hoje, você fala, irmã Santina, missionária, tu sempre foi assim? Não. Eu tive uma vida toda errada. A minha vida foi toda errada. Mas o Senhor, ele me alcançou, me resgatou e me libertou. E qual é o propósito dele na minha vida? Que o Espírito Santo me convenceu de estar aqui, levando a palavra dele, buscando a melhor maneira de servir a Deus. Amém? Que o Senhor nesta tarde possa convencer você do porquê você precisa do Espírito Santo. Ah, irmã, mas será que eu preciso do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é para todo mundo? É. O Espírito Santo, acho que eu não trouxe minha água. O Espírito Santo, ele está aí acessível para todo mundo. Para todo mundo. Achei a minha água aqui, irmãos. O Espírito Santo, ele está acessível aí para todo mundo. O Espírito Santo, ele é de graça. O Espírito Santo é enviado, foi enviado pelo Senhor para mim e para você, para nos ajudar, nos fortalecer. Amém? O Espírito Santo, ele serve para nos guiar, nos consolar, para nos capacitar e nos santificar.
de todos os nossos pecados, para guiar-nos nos melhores caminhos, para nos guiar numa direção de Deus, para nos guiar a andar com firmeza de coração, com sinceridade de coração, para caminhar e nos guiar nos propósitos de Deus, como eu já falei aqui, né? E outra coisa muito importante que o Espírito Santo, a função dele é nos santificar. Ele tanto nos santifica, ele nos convence tanto do nosso pecado, que nós queremos todos os dias nos santificar. E para nos santificar, para que serve nós se santificar? Para nos aproximar de Deus, para ter mais acesso à presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos convence, nos alinha. E uma das funções maior do Espírito Santo é orar por você. O Espírito Santo, ele ora por você. Quando você não consegue orar, quando você não consegue buscar, quando você só chora, quando você está deprimido, quando você está caído, ele te ajuda a levantar. Quando você está deprimido, ele te dá ânimo, te reanima. Quantas e quantas vezes, quantas noites eu fui dormir triste, angustiada, deprimida. E o Espírito Santo foi que me sustentou. Quantas vezes eu deitei no colo dele, literalmente, e falei para ele: Espírito Santo, cuida de mim. Cuida de mim, porque eu sozinha eu não consigo. Cuida de mim, porque senão eu paro. Cuida de mim, porque senão eu desisto. E ele, todas as vezes, ele cuidou de mim. Todas as vezes, ele me aconselhou. Todas as vezes, ele me orientou. Todas as vezes, ele me acolheu. Teve uma certa época em que eu estava passando por um momento muito difícil, de angústia, tristeza, dor, por uma perca na minha vida. E eu chorei um dia inteiro. Aquela dor, aquela angústia tomou conta de mim. E eu precisava ir para a igreja à noite. E eu não tinha condições. Eu não tinha condições de ir para a igreja, de ministrar a palavra. Porque a dor da perda, a dor da angústia estava muito forte dentro de mim. Então, eu olhei para a minha parede, olhei para o meu quarto e disse: Espírito Santo, tira essa dor e essa angústia de dentro de mim. Só tu, Espírito Santo, é que pode arrancar essa dor, essa tristeza, essa angústia de mim. Tu és o meu amigo conselheiro, o meu ajudador. Só você pode, Espírito Santo. E na mesma hora, aquela dor foi embora, aquela angústia foi embora, aquela tristeza foi embora. E eu fui para a igreja ministrar a palavra de Deus. Imagina, irmãos, pensa comigo, se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus na minha vida, talvez eu teria desistido, talvez eu não estivesse aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Muitas pessoas desistem por tão pouco, desistem de viver, desistem de lutar, desistem de si próprias. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, para ele nos ajudar, nos fortalecer e nos capacitar a vencer todos os dias. Todos os dias já tem o seu mal. Os nossos dias já são mal. Os nossos dias já foram amaldiçoados lá atrás, quando Satanás foi lançado para a terra. Então, nosso dia ele já é mal, mesmo nós não querendo. Mas o Espírito Santo ele está aí, acessível para mim e para você, para nos fortalecer a vencer os dias, vencer as nossas lutas, vencer o dia mal. Sim, porque o dia mal vem para todo mundo. Se você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma dor de perda, por um sentimento, por uma palavra que te direcionaram e aquilo te causou mágoa, te causou dor, te causou tristeza, conte para o Espírito Santo. Ele é o único que vai te ouvir e vai te entender. Ele entende a tua dor. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você pode suportar.
E quando você não puder mais suportar, Ele vai estar ali para te pegar no colo e te acolher e curar essa tua dor, curar essa tua tristeza. Então, por isso eu estou aqui hoje para dizer para você, por que eu preciso do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa em que nós podemos confiar fielmente, que nós podemos contar para ele os nossos segredos mais ocultos, que nós possamos contar para ele os nossos desejos mais ocultos, os nossos segredos que nós podemos contar para ninguém. Para ele você pode. Para ele você pode. Para ele você pode contar tudo. Tem coisas dentro de você que talvez você não consegue falar para ninguém. Tem coisas dentro de você que você carrega, que você não consegue deixar, não consegue largar, porque o peso está muito, porque você precisa carregar esse peso, você precisa carregar essa dor, este fardo. Mas você conta para o Espírito Santo e ele vai te ajudar a carregar. Ele vai te ajudar a aliviar o peso, aliviar o fardo. Por isso você precisa do Espírito Santo. Por isso você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Por isso você precisa buscar a presença do Espírito Santo, manifestar a presença do Espírito Santo dentro de você. Todas as vezes que você ora e não consegue falar, todas as vezes que você ora e você não encontra palavras para falar, ou muitas vezes nós não sabemos orar, mas só o fato de você dobrar o seu joelho e você chorar, o Espírito Santo já está indo direto ao Pai, levar as suas orações, porque Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele sabe o que está na sua mente. Quando você está com muita dor na tua alma e você não consegue orar, o Espírito Santo sabe certinho o que você quer, o que você precisa, e Ele leva até o Pai. Muitas vezes você fala, eu não sei orar. Muitas vezes, quando você está de joelho dobrado, tentando orar, dá a impressão de que você está sozinho. Você já sentiu isso? Parece que está sozinho, que não tem ninguém ali do teu lado. Eu quero dizer para você, Ele está ali. Ele está te ouvindo. Nunca se sinta sozinho quando você está orando. Nunca se sinta abandonado, porque Ele jamais, jamais vai te abandonar. Ele jamais vai jogar na sua cara aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele não faz isso. Amém? Glórias a Deus. Então esse vídeo é para você. Por que eu preciso do Espírito Santo? Diga aqui para mim, por que você precisa do Espírito Santo? Amém? Deixa eu orar por você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações estejam com você, com a sua casa, com a sua família, te direcionando. Amém? Soberano Deus e amado Pai, eu abençoo esta vida que aqui está, Senhor, do outro lado. Que ela venha, papai querido, confessar com seus lábios que ela precisa do Espírito Santo de Deus, que ela precisa do teu Espírito sobre a vida dela, para melhorar, para mudar, para se sentir protegida, guardada pelo Espírito Santo de Deus. Envia os teus anjos, Senhor, acampe os teus anjos na esquerda e na direita, na dianteira e na retaguarda. Em nome de Jesus, compartilha, deixa seu like. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.